sua Bíblia comigo. Vou tentar ser rápido. Livro de Êxodo, capítulo 23. Irmãos, eu sempre tento, nunca consigo. Êxodo 23, a partir do verso 14. Versão Ara. Êxodo 23, esse vou esperar colocar ali. A partir do verso 14, quero que todos acompanhem. Irmãos, no domingo nós vamos celebrar a festa de Pentecostes. E eu sei que para muitos é uma novidade, né? Celebrar uma festa assim. Eu vou tentar hoje rapidamente. Eu preparei uma palavra para ministrar em pelo menos 40, 50 minutos. Eu vou tentar fazer em 15. Mas eu queria que nós tivéssemos uma noção do que é celebrar Pentecostes, entendeu? Vamos lá, vou ler ali com vocês, ó. Êxodo 23, a partir do verso 14. Diz assim, ó, vou ler aqui mesmo. Vamos lá. Três vezes no ano me celebrareis festa. Quem disse isso foi Deus. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Abrindo parênteses, olha para mim aqui rapidinho. Verso 15 fala da celebração da Páscoa. Deus aqui nos manda celebrarmos 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Vamos para frente que você vai entender. Mas no verso 15 ele fala: guardarás a festa dos pães asmos, que é a festa da Páscoa. Verso 16 diz: guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Aqui no verso 16 já fala da festa da colheita, festa das primícias, festa das semanas ou festa de Pentecostes. Verso 17 diz: 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. Agora no verso 19 diz: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Agora vamos ler juntos Atos capítulo 2, verso 1, a partir do verso 1. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Se demorar, todo mundo sabe que foi Kelly, gente. Show. Atos 2, a partir do verso 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Nós estamos começando a estudar sobre qual festa? Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Só até aí para ganharmos tempo. O que significa, pastor Gédson, a palavra Pentecostes? O nome já dá uma dica. Penta quer dizer 5. Mas a palavra Pentecostes significa 50º dia. Por que isso? Porque o povo no deserto, eles celebravam a festa de Pentecostes 50 dias após a Páscoa. Então a maneira de celebrar a festa de Pentecostes, de contar os dias, eram 50 dias após a Páscoa. Por isso o nome Pentecostes, né? É bom nós entendermos isso. E o que eu aprendo em Pentecostes? Para celebrar Pentecostes da forma certa, é só vir ao culto domingo à noite, domingo que vem? Não. E a minha intenção, o desejo do meu coração, é que você venha com entendimento.
Celebrar uma festa bíblica é muito mais do que, nessa vez não vai ter, mas tem um teatro, tem uma dança, algo para vocês verem. Celebrar uma festa ao Senhor. O texto de Êxodo começa falando que 3 vezes no ano me celebrareis uma festa. Deus está falando com o povo: vocês vão dedicar esses dias de festa, que no caso aqui eram 7 dias, vocês vão dedicar esses 7 dias de festa 3 vezes ao ano a mim. Não é uma festa só para vocês terem comunhão, não é uma festa só para vocês fazerem uma apresentação, cantarem uma música diferente, colocar uma roupa diferente. Não, é para vocês celebrarem uma festa a mim. Fazendo um paralelo para facilitar o nosso entendimento. Francis, quando é seu aniversário? 18 de junho, está perto, né? Então 18 de junho, já sabe, Francis vai bancar um churrasco para a gente. Dia 18 de junho, nós vamos celebrar uma festa. Estou trazendo como exemplo aqui, uma festa ao Francis, porque é o aniversário dele. Foi mais ou menos isso que Deus nos ordenou: me celebrareis uma festa 3 vezes ao ano. Páscoa, e Páscoa fala da saída do povo de Israel da escravidão do Egito, quando Deus mandou as 10 pragas. E no Novo Testamento, todas as festas têm o significado do Antigo e do Novo. E no Novo Testamento fala de quê? Páscoa, irmãos? Nós celebramos aqui, quem sabe? Fala da morte do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro, que é Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Fala da morte e ressurreição de Jesus. Pentecostes, no Antigo Testamento, é uma festa de celebração. Era um festival que até hoje em Israel eles celebram as 3 festas. E a única que não se cumpriu ainda, a profecia, a festa de tabernáculos, porque celebra a volta do Messias. Nós estamos ansiosamente esperando a volta do noivo. Mas Pentecostes no Antigo Testamento fala de colheita, onde o povo se reunia uma vez por ano, depois da colheita, para celebrar uma festa onde eles agradeciam a Deus pela colheita que eles tinham tido. Eles dedicavam esse tempo para agradecer a Deus. E no Novo Testamento, fiz questão de ler Atos 2, porque é marcado o momento de Pentecostes na descida do Espírito Santo. Jesus um dia declarou que Ele iria, mas nos deixaria o Consolador, o Espírito da verdade. E ali se cumpre a promessa. Em Atos 2, a gente consegue ler e testemunhar a descida do Espírito Santo, onde aproximadamente 120 irmãos estavam no cenáculo. Já tive o privilégio de ir nesse lugar, irmãos. Você entra lá, você sente a presença de Deus, é incrível. E lá no cenáculo, eles reunidos, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheram toda a casa, onde o lugar e onde estavam sentados. O texto nós lemos. E foram repartidas línguas como de fogo, irmãos. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. As outras pessoas que não sabiam o que estava acontecendo achavam que estavam embriagados. Mas falar de Pentecostes no Novo Testamento é falar da descida do Espírito Santo. Agora, para celebrar Pentecostes, eu poderia falar 20 coisas, mas eu vou me resumir a 3 porque eu não tenho muito tempo. 3 coisas que eu preciso entender para celebrar Pentecostes da maneira certa. Primeiro, é que é uma festa onde eu preciso vir com o coração grato. Por quê? O povo se reunia para celebrar essa festa no deserto só para agradecer a Deus, irmãos. É só para agradecer a Deus pela colheita daquele ano. Você já agradeceu a Deus hoje pelo ar que você respira? Hoje pela manhã, na oração das 6, eu dobrei os meus joelhos ali atrás, e hoje eu fiquei sozinho. Mas irmãos, primeira oração que eu fiz hoje: Senhor, eu acordei hoje, estou respirando. Senhor, eu levantei da minha cama. Senhor, eu tenho um teto. Eu comecei a agradecer a Deus por tantas coisas que às vezes passa batido pela minha vida e na sua, e nós não agradecemos a Ele. Sabe? Às vezes as pessoas elas têm dificuldade de ser fiéis e leais a um relacionamento por causa da ingratidão, porque esquecem do que o outro fez por ela. Irmãos, se tem um sentimento que eu vigio
constantemente para não entrar no meu coração é ingratidão. Eu estava vendo um testemunho, na verdade não foi um testemunho, né, porque não é crente, mas um depoimento do Vampeta, aquele jogador, acho que foi da Copa de 98, os boleiros aí, 98, né? Foi 98, Vampeta? Não é da sua época, né? Oh meu Deus, só tenho você e Mariva de velho aqui. 94? Enfim, ele falando que um dia a avó dele ligou para ele e falou assim: meu filho, sua tia e seus primos estão com problema, compra uma casa para eles. Aí ele falou assim: não, vó, eu não tenho condição de comprar uma casa, mas eu tenho uma casa na praia, vou deixar eles passarem um tempo lá. Ele contando isso no podcast, e ele virou e falou assim: irmãos, esse tempo hoje, ele falando, hoje já completam 16 anos que eles foram passar uma temporada. E o pior, isso um ímpio falando, irmãos, um ímpio, o pior foi a ingratidão no coração dele. Sabe por quê? Porque entraram na justiça contra mim para tomar minha casa. Uso capião. Entraram na justiça para pegar e tomar posse da minha casa, que eu trabalhei para conquistar, suei muito, e eu cedi a casa para eles ficarem lá. Eles estão lá há 16 anos e querem pegar a casa para eles. E ele termina a frase, que ele termina o trechinho do vídeo e fala assim: são pessoas com coração ingrato. Então deixa eu te dar um conselho: não esqueça o que as pessoas fizeram por você. Seja grato. Seja grato por um abraço, seja grato por um conselho, seja grato por uma ajuda, seja grato por quem todas as vezes está de braços abertos para te receber, para te abraçar, para te ajudar. Seja grato pelas pessoas que oram por você. Seja grato. Seja grato a Deus por essas pessoas. Sabe por que algumas pessoas têm dificuldade, irmão, de ser fiéis a Deus com os seus dízimos, primícias e ofertas? Porque não tem um coração grato. Sabe por quê? Irmãos, eu consagro tudo ao Senhor. Tudo que eu tenho, eu consagro ao Senhor. Quase que diariamente eu consagro as minhas filhas ao Senhor. Eu consagro o meu casamento ao Senhor. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Porque se eu não consagrar ao Senhor, eu vou consagrar quem? Ao mundo? Ao pecado? E uma das áreas da minha vida e da sua vida que também deveria ser, que são fundamentais para nós sermos fiéis, é nas nossas finanças. Esses dias eu postei algo e é verdade. A área mais difícil de você, mais fácil de você identificar o quanto você ama Jesus, é a área financeira. E sabe por quê, irmãos? Sabe por quê que eu sou dizimista? Irmãos, eu fiz um voto com Deus há um tempo atrás, e eu tenho até o final desse ano para cumprir esse voto. Eu não entrego 10% de dízimo, como a Bíblia diz. Eu entrego quase 20%. Pastor, a igreja não precisa, eu não dou dinheiro para a igreja. Pastor, mas no caso aqui hoje, né? Porque na época que eu fiz eu estava em Campos ainda, né? Mas lá o apóstolo não precisa, os bispos, ninguém te ensinou isso. Não, ninguém me ensinou isso. Isso foi uma revelação que eu tive com Deus, lendo a minha Bíblia, e eu fiz um voto com Deus. E eu falei: Senhor, eu não quero agir, fazer só aquilo que está escrito, eu quero fazer mais. Foi um voto que eu fiz com Deus. E eu entrego quase 20% da minha renda todo mês. Sabe por quê? Eu sei o que eu passei na minha infância, eu passei fome. Eu sei o que é pedir comida para minha mãe e minha mãe não ter. Eu sei o que é pedir a minha mãe para comprar um brinquedo para mim e minha mãe falar: meu filho, eu não tenho. E não é coisa de mãe não, porque tem mãe que gosta de... Na volta a gente compra, depois faz o caminho contrário só para não passar lá de novo. Coisa de mãe isso. Mas não era nem um vício da minha mãe, não era mania de mãe, porque não tinha. Minha mãe entrava dentro das comunidades para fazer cobrança de título de um clube que tinha lá em Campos. Minha mãe foi ameaçada de morte várias vezes, corria risco de vida, indo dentro da comunidade para poder cobrar títulos. Minha mãe ia cobrar títulos numa bicicletinha branca, numa poti branca. Irmãos, eu sei de onde eu vim. Hoje eu não tenho uma vida luxuosa. Hoje eu não tenho um carro que eu gostaria, eu não tenho a casa que eu gostaria. Mas, irmãos, eu sei de onde eu vim. E não tem como ter o coração grato, não ter um coração grato.
E vou te falar, não falo isso para me exaltar, eu falo isso para te mostrar a importância de ter um coração grato. Às vezes nós priorizamos tudo e todos, deixamos o Senhor por último. Irmãos, nós precisamos, de fato, e é o segundo ponto, precisamos ter memória. Eu quero te fazer uma pergunta, responda para você: quem é você hoje? Quem é você hoje? O que eu tenho achado legal, eu estou convivendo com alguns de vocês agora, e eu sempre ouço histórias. Ontem eu ouvi algumas histórias do Marivaldo falando de evangelismo, estava conversando comigo sobre evangelismo. Esses dias eu estou conversando com o Theo falando para mim, contando histórias das experiências que ele teve lá em BH, experiências de Deus curar pessoas na frente dele. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quem era você antes de Jesus? Eu queria que você pensasse nisso, mas não só agora. Sabe por quê, irmãos? Nós somos um povo sem memória. Quer ver outra coisa? Quem aqui sabe o nome do avô? Levanta a mão. Nome do avô: avô materno ou paterno? Bisavô. Tataravô. Você sabe o nome do seu tataravô? Está vendo como nós não temos memória? O povo brasileiro não tem memória. Chega para um judeu e pergunta o nome do tataravô dele. Ele vai falar não só do tataravô, mas do vai falar a genealogia dele até Abraão. Sabe por quê, irmãos? Que é um povo que tem memória. Ele sabe de onde vem. Você sabe por que Deus mandou celebrar essa festa? Todo ano, 3 vezes ao ano, as 3 festas. Em todas as festas, presta atenção no que eu vou te falar. Nas 3 festas, eles lembravam da libertação do Egito. Eles lembravam do quanto Deus guardou a vida deles quando o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos, menos os primogênitos dos hebreus. Na Páscoa, eles se reúnem até hoje para contar a história da libertação do povo. Em Pentecostes, eles reúnem, fazem um banquete para contar a história da libertação. Sabe o que eles fazem em tabernáculos? Nós vamos celebrar tabernáculos esse ano também. A festa de tabernáculos, Sucote, fala basicamente de 2 coisas: da volta de Jesus, que é a profecia que eu falei que não se cumpriu ainda, mas também fala de quando eles habitavam em tendas. Sabe o que o povo de Israel faz até hoje? Eu sei porque quando eu e a pastora fomos a Israel, nós fomos no período da festa de tabernáculos. Eles fazem a cabana nas sacadas dos prédios, nos quintais, nas ruas. Eles montam açucar a cabana e eles ficam 7 dias dormindo ali. E sabe o que eles fazem todos os dias? Reúnem a família, reúnem os filhos e falam: meu filho, sabe por que nós estamos aqui? Porque o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Jeová, Deus, o Eterno, nos libertou da escravidão do Egito. E Ele nos sustentou, habitávamos em tendas. E eles vão falando de cada festa, de cada momento que eles viveram. Sabe por quê? Porque eles têm memória, irmãos. Olha o que diz. Olha que interessante, irmãos. Verso 15 diz assim, guardarás a festa dos pães asmos. No verso 16 ele diz: guardarás a festa da colheita, ou da cega, ou de Pentecostes. Quando Deus nos manda guardar, é porque precisa ser algo vivo dentro da gente o tempo todo. Porque uma coisa é assim, eu vou guardar esse celular aqui no meu bolso. Eu estou com ele o tempo todo no meu bolso. Se ele tocar ou vibrar, ele está aqui. Eu estou pronto, é só pegar. Agora, se eu entregar o meu celular a Edilene, leva para casa, ou coloca onde você quiser. Aí a Edilene vai e coloca lá no portão da igreja. Eu não sei onde está. Aí eu tenho que ligar para a Edilene e falar: Edilene, onde está? Ah, pastor, eu acho que está lá. Eu tenho que procurar algo que se perdeu no meio do caminho. Aqui não. Deus manda a gente guardar as festas. E guardar é guardar também quem Ele é e quem nós somos nele. Celebrar Pentecostes é termos um coração grato, mas termos memória, irmãos.
Nós precisamos ter memória, saber de fato quem nós éramos e quem nós somos hoje em Deus, saber onde nós estávamos. Irmãos, uma vez, há muito tempo atrás, eu achei, minha mãe, há muito tempo atrás tinha uma câmera, que minha mãe chamava de filmadora. Não, bem antes da TechPix, bem antes. E ela guardava aquela câmera e tinha aquelas fitas. Aí um dia eu peguei uma fita para ver, depois de convertido. Já estava na igreja, estava com a vida santificada. E eu peguei a fita e coloquei a fita para ver. Que na época o meu padrasto foi gravar alguns jogos de futebol meu. E a fita você podia gravar por cima na época, né? Nem sei hoje pode. E eu lembro que coloquei a fita assim, tinha um adaptador para colocar na época era VHS ainda. Meu Deus, você não sabe nem o que é isso, a maioria. Theo sabe. E eu lembro que coloquei no adaptador, coloquei a fita dentro assim, assisti o jogo, e no final tinha um trechinho de 1 ou 2 minutos de uma gravação que um amigo meu tinha feito na casa dele com a minha câmera. Irmãos, eu não me reconheci naquele vídeo. A cada 10 palavras, 25 era palavrão. Eu parecia um bandido, um boné com a cara. Irmãos, eu estava feio naquele. Eu já sou bonitão, mas naquela época eu estava feio. Deixa eu falar uma coisa. Minha mulher fala que eu sou bonito, Keren fala que eu sou bonito, Teté fala que eu sou bonito, minha mãe fala que eu sou bonito, até minha sogra está falando que eu sou bonito. Acreditei, irmãos. Acreditei. Ninguém tira da minha cabeça agora. Mas eu lembro que quando eu peguei assisti. Obrigado, meu irmão. Quando eu assisti aquele vídeo, eu fiquei impactado com a transformação de Deus na minha vida. Irmãos, eu era um bandido. Com uma camisa, com a bermuda. Irmão, a bermuda estava aqui, a bermuda. E eu andando com a cueca aparecendo, achando que eu estava abafando. Idiota. Mas Jesus me libertou, irmãos. E quando eu falo que nós precisamos ter memória, irmãos, todas as vezes eu lembro daquela cena, daquele vídeo. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu tenho uma foto desse dia. Um dia eu vou mostrar alguns de vocês. Vou ter coragem de mostrar a todos, não. Quem era o pastor Jets. Mas foi um tempo onde a maldição que o meu pai lançou sobre a minha vida ainda estava valendo, não tinha sido quebrada ainda. Mas nós precisamos ter memória. Para celebrar Pentecostes, terceiro, para encerrar, nós precisamos viver em unidade. A igreja de Atos, ontem eu, França e Vanessa e a pastora saímos para fazer um lanche, depois a pastora entrou, que ela tinha um curso, estávamos conversando na frente ali, eu falei isso para eles. A igreja de Atos é a igreja que mais se aproxima da perfeição para mim, na minha opinião. E uma das coisas mais interessantes na igreja de Atos era a unidade. O quanto a igreja vivia em unidade. Em Atos capítulo 2, verso 1 diz assim, ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam no mesmo lugar. Mas ainda no capítulo 2, verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está ali? Não. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, eles não eram perfeitos, certamente tinham discordâncias, mas a Bíblia diz que a unidade desse povo era tão forte que as diferenças deles não sobressaíam a unidade. Sabe? A gente estava até conversando sobre unidade ontem nós três. Uma das formas de identificar uma pessoa madura é o quanto ela aceita e consegue se adaptar e extrair o melhor de outras pessoas. Francis é meu amigo, nós conversamos, mas é natural que ele tenha coisas que eu não concorde. É natural que eu tenha coisas que ele não concorde. Agora, se eu for um homem imaturo, eu vou olhar para os defeitos dele como um empecilho de convivência com ele.
Mas se eu for um homem maduro, eu vou beber da fonte. Ou seja, eu vou extrair do Francis tudo aquilo que me abençoa. Vou pegar as coisas positivas do Francis e eu vou aplicar na minha vida, que tem muitas coisas que eu aprendo com ele. E os defeitos, pastor? Eu vou orar por ele. Eu vou julgar o Francis? Não, eu vou orar por ele. E vou fazer com que as minhas áreas de dificuldade e fragilidade não interfiram na vida dele, a ponto de ele também ser maduro e me aceitar do jeito que eu sou. Mas se ele for maduro também, ele vai pegar as minhas qualidades e vai extrair coisas boas disso. Irmãos, eles tinham tudo em comum na igreja de Atos. Nós precisamos aprender muito com a igreja de Atos. Como igreja, você vai perceber que tem um irmão que está perto de você, que talvez, eu não estou falando de pecado não, tá? A gente não pode ser conivente com o pecado. Mas talvez o jeito não te agrade, a roupa, a maneira de se vestir não te agrade, talvez o bigode não seja tão bonito, talvez tem coisas que você não goste no seu irmão, é natural, irmãos. Eu não deixaria um bigode do Alex, por exemplo. Eu não deixaria. Mas eu vou deixar de amar o Alex por causa disso? Muito pelo contrário. Já amo, já falei com ele no domingo, quanto eu amo aquele menino, gente. Tenho sentimento de pai por ele, como se fosse meu filho. E como seu pai, tira esse bigode. Tô brincando. Stephanie gosta, né, Stephanie? Gosta, Stephanie? Você gosta, Stephanie? Sim ou não? Gosta? Está explicado. Eu deixo a barba para agradar a pastora, e nem todo mundo gosta da minha barba. Vanessa, exatamente, então. Por amor a gente faz isso. Está explicado o porquê do bigode. Mas, irmãos, brincando aqui, nós somos diferentes. O que fazer com as nossas diferenças? Para celebrarmos Pentecostes, precisamos ter tudo em comum. Nós temos orado para que essa igreja seja fortalecida. Irmãos, enquanto nós continuarmos contando com apenas 5, 6 pessoas, vai ser muito mais difícil. Mas se nós tivermos tudo em comum, se nós tivermos uma igreja que agrega, que sonha junto, que tem tudo em comum, irmãos, ninguém segura a gente. O inferno não vai parar a gente. Nós temos diferenças, mas temos algo em comum que nos une: o amor de Cristo. Nós vamos morar no mesmo céu, irmãos. Isso é lindo. Então, independente de qualquer coisa, existem 3 formas de nós celebrarmos Pentecostes com entendimento. É isso que eu queria falar com você. Primeiro, precisamos ter um coração grato. Segundo, precisamos ter memória. E terceiro, viver em unidade como a igreja de Atos. Repare que eu usei Êxodo e eu usei Atos, falando da festa de Pentecostes no Antigo Testamento. Eu tinha mais argumentos, irmãos, mas nós não temos tempo. E falando da igreja de Atos, falando de Pentecostes em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Irmãos, para celebrar Pentecostes, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Eu quero te dar um conselho, algo que eu aprendi há muitos anos lá com o apóstolo Luciano, e eu e minha casa vamos fazer isso no domingo. Existem alguns momentos que nós precisamos aproveitar. E você que está aqui hoje, se você veio aqui, você vai ouvir, você fique muito à vontade. Eu quero te dar só um conselho. Existem coisas que nós fazemos em momentos específicos que potencializam o nosso resultado. Presta atenção no que eu vou te falar, no conselho que eu vou te dar. Falar de Pentecostes é falar de gratidão, como eu falei. Era uma festa de colheita, onde eles celebravam a colheita. Irmãos, não existe momento melhor para você trazer uma oferta de gratidão a Deus como no domingo. Festa de Pentecostes, festa da colheita, festa das primícias. Irmãos, como é importante nós entendermos que os céus desse lugar vão estar abertos, e tudo que você plantar aqui vai ter um resultado, uma consequência diferente no mundo espiritual e na sua vida também. Irmãos, isso não é apelo de pastor para você trazer dinheiro, não. Até porque a gente não precisa disso.
Isso aqui é um conselho de um pastor que há muitos anos atrás entendeu a importância de uma oferta num momento como esse. Eu e minha casa nós vamos separar uma oferta especial para nós estarmos aqui no domingo, celebrando ao Senhor. E nos céus de Pentecostes, nós vamos entregar a nossa melhor oferta como família. Eu quero te motivar a fazer isso. Isso é um conselho, tá? Você fique muito à vontade. Pense, ore e domingo traga uma oferta especial para você adorar o Senhor em Pentecostes. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos?